Diz que a dele é futebol, mas a camisa polo ele tem. Estilo de quem joga tênis, ele tem. Exatamente. Emendas parlamentares, eu aceito. Peraí, gente, olha só. Vai, Por favor, pelo amor de Deus. Vocês estão me colocando sob uma pressão muito grande. Eu não jogo tênis. Ah, não? Eu não jogo tênis, não. Você está 4-1 para João Fonseca. Sim. Vocês querem que eu fale de emendas parlamentares nesse momento? A gente tá vocês vão prestar atenção? Alguém vai prestar atenção no que eu estou dizendo nesse momento? Então tá. Olha só. Claro que vamos. Vai saber, né? Ô Andreasa, só para introduzir o assunto aqui para os nossos ouvintes. Emendas apresentadas por deputados e senadores representam até 74% das verbas de ministérios, como o Ministério do Esporte, por exemplo. 74%. São dados, Fábio, pessoal, bom dia a todo mundo que nos escuta, dados que a Folha de São Paulo levantou entre ontem e hoje sobre movimento de emendas parlamentares. Para chegar a esse dado a que você se referiu, Fábio, olhem isso aqui, escutem isso aqui. Explosão de emendas parlamentares a partir de 2020, portanto, no período de 5 anos até aqui. Em 5 anos, quase 150 bilhões de reais em emendas parlamentares. Para ter uma ideia de ordem de grandeza, no período de 5 anos anterior, de 2015 a 2019, foram cerca de 33 bilhões. Então, fomos, no período de 5 anos anterior, de 33 bilhões de reais em emendas parlamentares para quase 150 bilhões nesse período de 5 anos entre 2020 e 2024. Nesse conjunto nesse volume de emendas, tem lá 9 bilhões de emendas do relator, 36 bilhões de emendas de comissão, é uma fortuna em emendas parlamentares. E aí, Fábio, a gente falava aqui sobre a reforma ministerial, e eu acho que tem tudo a ver esses números de emendas parlamentares, porque as emendas parlamentares têm existência, materialização, a partir dos ministérios, né? Os ministérios são, chamamos assim, a corda. Existe a caçamba, os fundos orçamentários, sob controle do parlamento e dos partidos, e existem os ministérios, a superfície, para aplicação, para liberação desses dinheiros. Tem uma entrevista no Estadão do presidente do PSB, que dá o vice ao presidente Lula, o Carlos Siqueira, presidente do PSB. O Estadão pergunta: a quem defenda que Lula faça um movimento ao centro e uma reforma ministerial, o senhor acha essas mudanças necessárias? Aí o Siqueira, presidente do PSB, diz: eu não sei o que mais pode acontecer. Isso já aconteceu, porque partidos de centro o governo já tem, e são muitos. Reforma ministerial, a gente tem que saber para que é, qual é o objetivo. Eu volto ao dado com o qual você abriu, Fábio. Os 74% de recursos discricionários, no caso do Ministério dos Esportes, gastos discricionários, 74%, inflados por emendas parlamentares. Para que serve uma reforma ministerial? Não é para dar base de apoio para o governo. Não é para garantir apoio para 2026. Interessa a esses partidos estarem ali, para a corda e a caçamba. Um partido entra, como o PP Progressistas, no caso do Ministério dos Esportes, ocupa esse espaço, faz as emendas crescerem, tem de partido um orçamento muito pequenininho, muito miúdo, mas sendo representantes de um partido que controla bilhões em emendas, chega ali e aí vê o seu orçamento inflar com base em indicações de emendas parlamentares. 74% do orçamento discricionário do Ministério com base em emendas. Você vai ver no caso do Ministério, outro Ministério do Centrão, o Esportes é PP, né? O André Fufuca, é o Arthur Lira. No caso do Republicanos não, Turismo, União Brasil, 69% do orçamento discricionário desse ministério, que na lei orçamentária é miúdo, 69% vindo de emenda parlamentar. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer aqui sobre as consequências do orçamento secreto e da gestão das emendas parlamentares. A corda e a caçamba. Esses partidos já têm a caçamba, eles detêm os fundos orçamentários, eles controlam bilhões, serão mais de 50 bilhões no ano que vem. Nos ministérios, eles não entregam votos para o governo, não entregam garantias de apoio em 2026, mas garantem para si o controle da distribuição desses recursos. Eles têm no parlamento, fundos são deles,
e ocupando os cargos dos ministérios com muita facilidade, fazem as distribuições, fazem a glória das Codevasfs da vida, dos Denox da vida. Então, uma boa reflexão quando se fala em reforma ministerial. Reforma ministerial para quê e para quem, meus amores? Samba tá aí.